Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Renko Mais. E hoje, Price Action com Renko. Vou falar um pouquinho de como fazer, como podemos alinhar Price Action com Renko. Afinal, o método Renko Mais, ele usa o Price Action tanto nos candles quanto no Renko. Mas hoje vamos falar aqui especificamente do Renko, né? Então vamos lá. Price Action com Renko é possível? É sim, é bem possível, tá? Mas antes, vamos definir Price Action, né? Price Action é qualquer representação de movimento de preços de qualquer instrumento financeiro, em qualquer tipo de gráfico e em qualquer tempo gráfico, né? Então, por ele estar dizendo isso, né, o Price Action é o que? É formação de preço, né? É comportamento humano, é reflexo do comportamento humano. O preço no gráfico nada mais é do que o reflexo do comportamento humano. Então o Price Action ele tem muito mais a ver com psicologia de massa do que propriamente dito com candle ou renko. Então, independente se você está filtrando suas entradas pelo renko ou pelo candle, Price Action pode te ajudar sim. Né? Nós usamos aqui no método Price Action como base do nosso operacional. Claro que tem pessoas que gostam de usar indicadores para gatilhos de confirmação, mas a nossa base operacional é puramente Price Action e Price Action no Renko também, né? Então, definido Price Action, vamos falar então como que a gente pode usar o Price Action para ler o mercado, né? Então, através dos indicadores de Price Action e do ciclo de mercado, né? Vamos lá então. Indicadores de Price Action. O que seria, né, os indicadores de Price Action? Né? Eles são mais antigos que os indicadores, por assim dizer, plotados no gráfico, né, como o MACD, como o DD Index, como o ADX, né? Eles são bem mais antigos, porém, eles têm muito mais a ver com análise técnica moderna do que com análise técnica clássica. Isso que é bem interessante, né? Então, o que seriam os indicadores de price action? Seriam os canais, seriam as cunhas, né? Ah, dentro do Albrook chamados de wedges, fundos de topos duplos, né? Ocos, ocóis, triângulos, regiões de suporte e resistência, né? Esses são indicadores de price action. Aí, muitas pessoas que às vezes veem eu falando isso, né, no meu mini curso de micro scalper ou até mesmo durante o dia a dia, nas apresentações de masterclass, elas começam a entender que a simplicidade do gráfico muitas vezes é muito mais importante do que uma tela composta cheia de indicadores, cheia de gatilhos que você tem que seguir, né, criando-se assim, um setup operacional, às vezes até complexo para se seguir, né, e por assim dizer, então difícil, né. Então, com poucos indicadores de price action, nós conseguimos ler o preço, entender o que ele está fazendo, é claro, associado ao ciclo de mercado. Tem coisas muito mais profundas do que isso. Nós temos que sempre estar nos atualizando, né? O dever do trader é estar sempre se atualizando com a movimentação do mercado e o que ele está acontecendo dentro desse ciclo, né? Interagindo sempre da melhor forma possível com ele, né? Então, assim, indicadores, canais, né? Canal é um excelente indicador de price action, afinal, dependendo da sua inclinação, né, sabemos se a tendência está forte ou não. Quer ver? Vejam só, né? Então, se eu desenho aqui um canal para vocês, vocês sabem me dizer se esse canal aqui tem uma tendência forte dentro dele e se esse canal aqui, por exemplo, é mais lateral, né? Quando a gente tem um canal assim, né, inclinado, onde o preço sobe com muita força, a gente sabe que temos uma tendência forte, né? E quando ele está quase vindo, rompendo mínima, né? Às vezes ele até chega, né, a romper. Então a gente sabe que o preço está andando lateral, né? Então o canal, a inclinação do canal dá a ideia de força para nós. É um indicador de tendência, de força de tendência, por exemplo. Podemos ter essa ideia com os canais, né? Eu até falo sempre para os meus alunos, eu falo, pessoal,
Na plataforma de vocês aí, não tem um... Ou ela tá aqui, geralmente, né? Ou às vezes ela tá aqui, depende da plataforma, depende do jeito que você posiciona ela, mas a barra de ferramentas, onde a gente tem as ferramentas de Fibonacci, ferramenta de linha, ferramenta de canal, é pra gente usar aquilo ali, é pra gente desenhar no gráfico, é pra gente, quanto mais a gente desenha no início, melhor a gente fica em entender a movimentação do gráfico. É impressionante como esses desenhos às vezes parecem besteira, mas não é não. São muito importantes, muito, ajuda demais. Então um canal, a inclinação de canal pode te ajudar a entender a força de uma tendência, né? A cunha ou edge, né, geralmente se tornam bandeiras, né? São canais que parecem triângulos, podendo ou não estar se fechando. Em 75% dos casos, a wedge ela rompe a favor da linha de canal, né? Então, o que é uma wedge, né? Uma wedge é isso aqui, ó. Uma cunha, né? É uma cunha. E aí, geralmente, ela vai romper para onde? Para a linha de canal. Nesse caso aqui, a linha de canal, né? É a linha de baixo aqui. Nós estamos numa tendência de baixa, né? Topos descendentes. Bem na verdade, ela aqui, né? Não dá para ter uma certeza tão grande qual que é a linha de tendência, linha de canal. Mas geralmente ela estoura, né? Para linha de canal. Vamos desenhar um pouquinho melhor então, né? Para que fique bem entendível, né? Seria isso aqui a wedge. Agora sim, bem melhor. Então, eu tenho uma movimentação, o preço começou a corrigir, ou seja, uma tendência de baixa, e ela rompe. 75% das vezes as pessoas pensam, ela vai romper para cá. Não, 75% das vezes ela rompe para cá. Para o quê? Para vir fechar um ciclo de mercado. É o famoso 3 toques na wedge do price action que existe no Brooks, né? Esses 3 toques aqui sempre são muito interessantes na wedge, né? Então uma cunha, ela tanto pode significar sim um padrão de continuidade, porque dependendo ela pode voltar a subir o preço, como ela pode significar também um padrão de reversão, né? E é um indicador de price action. É um triângulo se fechando. Eu não gosto de operar triângulo se fechando, até ensino meus alunos a gente não operar esse tipo de triângulo. Então, assim, dificilmente aqui nós usamos o edge. Mas o edge é sim um indicador de price action, né? Topos e fundos duplos. Esse sim, esse eu uso muito, né? Sempre procurem fundos duplos mais altos e topos duplos mais baixos, né? Fundos são Ws e topos são Ms, né? Teve um rapaz aí que ele chamou o M de M manco quando o topo é mais baixo. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o pessoal lá da... Ai, agora me fugiu o nome. Que fala do M manco. O que é um M manco? É um topo duplo mais baixo e um W manco, né? Que seria um fundo mais alto no W. Né? Então, esse tipo de formação é muito interessante, principalmente para a gente pegar reversões de mercado. Né? É nesse tipo de operação que a gente consegue pegar boas reversões de mercados. Quando a gente tem fundos mais altos ou topos mais baixos, né? Quando eu tenho um fundo mais alto aqui, quem vendeu aqui, ele já não vai mais tentar vender aqui nessa região. Ele vai abrir mão de vender nessa região, porque ele viu que não teve nenhum tipo de rompimento. Então, a partir do momento que tem uma falha de rompimento, a possibilidade da primeira região vendedora aqui, ou seja, do primeiro topo que a gente teve, é grande de ser rompida. Então, pode sim ter boas operações vindas aqui, porque aqui a gente consegue geralmente ter 250, 300 pontos dentro das operações. E a mesma coisa é válida para a queda, né? Então, o M e o W, aqui no método, nós trabalhamos bastante mesmo. Eu acho assim que é excelentes sinais, né, de indicadores de price action, fundos e topos duplos. Trabalho muito com os alunos. E também, claro, trabalho OCs e OCOIs, né? São excelentes indicadores de price action.
principalmente para a gente antecipar pontos de parada do preço, né? O Oco e o Okoi, ele ajuda demais a gente a poder antecipar. Por exemplo, um Okoi, né? Seria um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, quando o preço está de repente corrigindo, essa região não quer dizer que ele tem que parar nessa linha, né? De repente você traça uma região, traça essa linha, uma linha um pouco mais abaixo, né? Uma linha um pouco mais acima, para quê? Para você identificar uma região, entender que o preço ele pode tanto parar antes, como ele pode parar na linha, como ele pode parar depois, né? E ele pode retomar de qualquer uma dessas posições, né? Então o Okoi, né? Um Okoi, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, ele nos dá uma possibilidade de estar antecipando uma região de fundo, por exemplo, onde a gente pode estar procurando. Então, de repente, o preço está aqui em cima, e aí você está lá, né? Você vai olhar e vai ver se o Okoi lá no 15, no 60 minutos. Aí você vai, fala, vai levar pelo menos uma barra de meia hora, talvez uma barra de 60 minutos para chegar aqui nessa posição. Então, ao invés de você ficar ali na frente do mercado, né? Vidrado, esperando isso acontecer, você pode ir dar uma reduzida no seu nível de, de adrenalina, tudo mais, ficar mais tranquilo, e aí sim, a hora que o preço estiver mais próximo do seu ponto, você vai procurar entradas a favor da tendência. Ah, mas eu não posso procurar a venda? Pode, você faz aquilo que você é que nem o gráfico, que nem o preço, você faz aquilo que você bem entender. A questão é, eu prefiro, por exemplo, fazer operações onde eu tenho uma confiabilidade de um risco-retorno muito maior para aquilo que eu procuro. Então, se eu sei que aqui embaixo pode ter uma boa operação de compra, eu não vou ficar vendendo uma correção que pode ser trabalhosa, brigada, né? Pode ser aquela correção que ela vem caindo assim, né? O preço ele vai rompendo fundo, mas ele volta rompendo topo e ela vai caindo lateral praticamente, né? Ela faz até novos fundos, só que ela volta nos topos anteriores, né? Então isso aí é complexo. Então eu prefiro estar operando regiões onde eu tenho um risco sobre o retorno muito mais tranquilo de se operar. Então o Oco e o Okoi também, excelente indicador de price action. Triângulos, né? Triângulos eu ensino aos meus alunos, né? Procurem operar um triângulo de expansão. Né? Um triângulo de expansão para o day trade é lindo, para o swing trade é horrível, né? Isso aqui para quem está esperando uma operação para fazer swing trade e localiza isso aqui no gráfico, é horrível aquele ativo você tentar fazer alguma operação. Agora no day trade isso aqui é magnífico, porque ela vai te dando regiões de topos e fundos, onde você vai trabalhando essas regiões e onde você pode encontrar excelentes pontos de reversão do mercado, né? E aí entra a questão dos topos e fundos duplos, porque aí isso aqui você está olhando num 15, no 60 minutos, lá no Renko você vai procurar micro topos duplos, micro fundos duplos, para estar entrando a favor dessa movimentação. Triângulo se fechando, eu não gosto, eu não opero. Quando eu vejo um triângulo acontecendo isso aqui no preço, eu procuro não operar. Eu acho que fica complexo demais, porque geralmente o que acontece, né? As pessoas elas se posicionam nos extremos. Não, a tomada de decisão geralmente é no meio do caminho, né? Geralmente as pessoas acabam tomando decisão no meio do caminho, e aí você toma uma decisão no meio do caminho dentro de um triângulo se fechando, você tem pouco espaço para reagir se de repente o mercado anda rápido demais dentro desse triângulo. E aí você não consegue reagir nessa velocidade, você acaba tomando stop. E isso que eu acho que é o mais prejudicial para a mente, né? Os stops consecutivos, que aí você pode entrar numa espiral e de repente quebrar sua conta da corretora apenas com isso, né? Continuando então aqui, suportes e resistências, né? Suportes e resistências, a gente não trabalha linha aqui. Aqui no método eu ensino meus alunos a trabalhar os retângulos. Então, a gente sempre procura uma região maioritária e uma região minoritária de suporte e resistência. Já já eu dou uns exemplos no gráfico para ficar mais claro para vocês, tá? Mas nós não vamos trabalhar linhas fixas
aqui no método Renko Mais. A gente sempre trabalha regiões de suporte e resistência com minoritária e maioritária. Minoritária e maioritária. Região de resistência, região de suporte. Beleza? Esse aqui então são os indicadores de price action. Vou falar rapidinho aqui de clímax e magneto para que fique também claro que isso pertence, tá, ao price action, e eu acho que é muito interessante esses dois termos. Clímax nada mais é que um movimento forte, rápido e imprevisível para uma determinada direção do mercado. Clímax geralmente inicia e encerra um ciclo de mercado ou apenas uma perda, né? Ele pode encerrar e iniciar um ciclo de mercado, ou ele pode estar apenas iniciando uma pernada, né? Clímax geralmente é aquela barrona, onde de repente tem um monte de barrinha doji lateral, assim, ou barras de indecisões, né? Barras com grandes sombras. De repente é um barro, uma barrona para um lado ou para o outro, né? Então isso geralmente é um movimento climático. Geralmente é feito em clímax, é feito muito rapidamente, né? Climaticamente, né? Evite operar clímax, tá? Tanto quanto a favor, eles podem ser bem traiçoeiros, tá? Porém, depois de acontecer o clímax, pode dar excelentes oportunidades de operação, tanto na ponta a favor do clímax, quanto contra o clímax, né? Se o clímax ele está iniciando um ciclo de mercado, você vai a favor do ciclo de mercado ali, da tendência do momento ali vigente, você vai trabalhar muito bem, porque você vai conseguir pegar o rompimento, né? O início de tudo. E se você pega o clímax no final de um ciclo de mercado, melhor aí, porque aí vem a reversão, você consegue pegar a reversão, você consegue pegar ainda mais baixo a entrada, né? Então você começa, ou mais alto, né? Se de repente está encerrando o ciclo de mercado de alto, né? Então o clímax ele é muito interessante. Cuidado, operar ele quando ele está acontecendo. O pós-clímax sempre é muito melhor. Magneto. São pontos específicos do gráfico, onde o preço buscam, né? Eles com explosão e velocidade, né? Reagindo de maneiras diferentes depois de chegar ao magneto. Geralmente, as chegadas em magneto são climáticas. Geralmente, o preço chega em clímax nos magnetos. É muito interessante isso, né? Podem ser máximas e mínimas de grandes barras, gaps diários ou intradiários, né? E principalmente grandes sombras, tá? Grandes sombras, você pegar lá a grande sombra nos 60 minutos, no 30, no 15, no diário semanal, no mensal, você pode bater o olho lá, que lá geralmente vai ser um magneto, que é o que? O preço acaba buscando, vai chegar uma hora que o preço vai lá buscar essa região, e geralmente ele vai em clímax, tá? Essa queda do dólar que a gente teve foi muito interessante, um ponto que o dólar chegou e ele deu uma paradinha antes de até de continuar, foram pontos climáticos, foram pontos de magneto, tanto de diário quanto tanto de semanal quanto de mensal. Muito interessante, bem legal mesmo, para quem identificou, por exemplo, né? Então são alvos quando detectamos que os mesmos serão alcançados, pressionando em forte tendência em direção dos mesmos, ou não. Ele pode também, né, entrar mas isso mais raramente, mas aí ele vai num ciclo bem lento, ele vai subindo, mas vai subindo lento, ele vai caindo, mas vai caindo lento a favor desse magneto. Aí a hora que ele chega no magneto, ele reage muito rapidamente. Geralmente quando o preço vai muito rapidamente, explosivo no magneto, ele chega lá, ele para, ele respira, né? Ele dá um tempo antes de ter uma retomada, e às vezes isso aí pode ser o dia. Ele vai, abre, dá uma performadinha lateral, aí de repente ele vai andando, dá meio-dia ele atingiu o magneto, ele para, anda o resto do dia lateral. É um magneto que ele foi atingido geralmente no mercado. É muito interessante tá olhando isso aí. Eu adoro o price action e faz parte do meu operacional. Cada vez menos eu uso indicadores, cada vez mais eu uso apenas price action e Fibo Robô para estar operando, porque isso aqui mudou a minha concepção de enxergar o mercado, de trabalhar o mercado, né? E o ciclo de mercado, é claro, isso aqui mudou tudo, né? Vou mostrar aqui o ciclo de mercado no candle, vou mostrar o ciclo de mercado no Renko. Vamos lá. Os candles, então, prontinho. Então, para o Allbrooks, né, todo ciclo de mercado, deixa eu sair aqui um pouquinho, pessoal, vamos lá. Beleza. Todo ciclo de mercado, para o Allbrooks, ele inicia com um movimento climático de rompimento.
Né? O que é um rompimento? Pode ser uma barra, como essa aqui, assim. Se a gente tivesse uma barra de compra aqui, como essa aqui foi de venda, isso aqui seria um rompimento de compra de uma barra. Como eu posso ter várias barras sequenciais a favor dele. Aqui pode falar, teve um doji. Teve um doji, mas fechou. Longe de agredir a barra anterior. E a barra pós-doji, que rompeu a mínima dele, fechou praticamente na máxima. Praticamente rompendo esse doji. Então, assim, rompimento. A partir do rompimento, eu crio um canal estreito. Eu tenho aqui um canal estreito. Desse canal estreito, eu passo a ter um canal amplo. Desse canal amplo, entra-se a lateralidade. E aí a lateralidade vai repetir, né, o ciclo. Seria o quê? Rompimento, canal estreito, canal amplo e a lateralidade final ali, que ainda anda um pouco lateral antes de voltar a subir. Então isso aqui é um ciclo de mercado de Holbrooks, né? Ele vai de um ponto A, volta ao ponto A, por assim dizer, né? Formando um ciclo de mercado, formando uma movimentação semelhante, tanto na ida quanto na volta. E quando a gente está dentro do ciclo de mercado, nós conseguimos trabalhar muito bem a favor dessas posições. Porque, por exemplo, se aqui fosse um gráfico de 60 minutos e eu estou operando o Renko, nessa parte aqui dos 60 minutos eu estou apenas operando a compra, só vou procurar compra. Se eu estou na lateralidade, eu sei que comprar baixo e vender alto é a melhor solução para mim. Se eu vejo que a continuidade, né, que seria a perna 1, 2 e ter uma onda 3 aqui para cima, falha e pode-se ter uma reversão, eu já olho para o magneto, eu já olho para o final do ciclo de mercado aqui com outros olhos, já procurando ele como alvo, ou seja, eu vou trabalhar na ponta vendedora e assim eu vou fazendo minhas operações. Então esse é o ciclo de mercado nos candles. No Renko eu tenho pequenas correções, mesmo aqui ó, no Bull eu tenho correções, né? Mesmo no Bear eu tenho um box de correção, então eu não tenho, né, um rompimento. Eu tenho no ciclo de mercado do Renko canal estreito, canal amplo, lateralidade, canal estreito, canal amplo e a lateralidade. E assim forma o ciclo de mercado, né? E trabalhar ele é magnífico, é muito bom quando a gente entende ele, porque aí acaba a questão de você ter que ficar dependendo de setups operacionais para operar o mercado, né? Os setups operacionais eles vão meio que ser aí extintos, né? Da questão operacional, e você vai ficar mais em cima de estratégias. Aí você vai usar estratégias para a tendência, estratégia para a lateralidade, né? Então você vai usar o que? Padrões de box do Renko para abrir as operações. Eu vou ter padrões para tendência, eu vou ter padrões de correção, eu tenho padrões de falhas de rompimento, eu tenho padrões de continuidade, de falha de continuidade, eu tenho padrões de decisão. Então tem padrões que vão te ajudar a estar filtrando ainda mais as entradas. A gente não tem padrões no Candles, também temos padrões no Renko. O Renko também forma os padrões e esses padrões são validados e podem ser sim usados tranquilamente, que dão bons resultados. Então, vamos lá. Padrões do box Renko+, padrões de tendência. Bear, padrão de tendência de baixa. Opa, deixa eu sair daqui, vamos lá, beleza. Bear, padrão de tendência de baixa. É um box para baixo, um box para cima, um box para baixo. Bear, excelente padrão para venda. Tem o irmão mais velho dele, o Double Bear. Muito bom também, gera excelentes trades. Double Bear, padrão de venda, padrão de tendência de baixa. Temos Bull, padrão de tendência de alta. Olha aí,
numa mesma perna, quantos bulls, né? Na mesma pernada aqui, quantos bulls operáveis, né? Acho que é esse último aqui que não seria, esses dois últimos aqui, acho que não seriam tão operáveis, mas os três primeiros aí, muito bom de operar. Bull, padrão de tendência de alta. Double Bull, o irmão mais velho do Bull. Também um padrão de tendência, né? Serve muito bem para tendência de alta, vai funcionar muito bem os Bulls e Doubles Bulls. Esses então são padrões de tendência. Padrões de correção, temos padrões de correção de 2 box, correçõezinha de 2 box, bela movimentação. Aqui eu tive uma correção de 2 box que virou uma caixa de Pandora e continuou o preço. Excelente padrão também, um excelente padrão para ser usado na tendência também, muito bom. Correção de 2 box na venda, ainda teve mais uma correçãozinha aqui, essa também teve, ó. Acabou virando uma caixa de Pandora, mas também era correção de 2 box. Então é um sinal também que aparece bastante. É claro que tem que saber filtrar as entradas, né? Não podemos entrar em qualquer uma delas, né? Ah, porque está acontecendo, vai ser. Calma, né? Tem que estar sempre colocando dentro do contexto. Correção de 3 box na compra. Correção de 3 box na venda. Excelente operação aí que ela rendeu. Depois mais uma aqui para o final, ó, depois. Então assim, são padrões que oferecem excelentes oportunidades. Correções de 4 box, correção de 4 box, uma bela de uma subida para compra, e correção de 4 box aqui, uma dupla correção de 4 box, né, na venda aqui. 4, ainda, né, formando aqui um topo duplo mais baixo, né? Ó, o M aqui manco, né? O M manco do topo duplo mais baixo, venda, correção de 4 box e padrões de indicadores de price action. Shazam, um Shazam é um padrão de correção, ele é raro de acontecer, ele faz 3 na compra, 3 para baixo, 2 para cima, 3 para baixo. Shazam, compra, vai aproveitar o movimento. E na venda, 3 para cima, 2 para baixo, 3 para cima. Shazam, venda, vai aproveitar a movimentação de venda, né? Também é um excelente padrão, bem raro de acontecer. Ele é bom por causa disso, por ser raro. Eu tenho meu primeiro aluno, o Giva, aproveita demais o Shazam, tem excelentes estatísticas em cima dele, trabalha muito bem. Caixa de Pandora, vamos lá. Caixa de Pandora. Sinal de indecisão do mercado, de lateralidade. Ó. O mercado ele anda complexo. Olha como é que o mercado andou complexo, né, a partir do momento de uma caixa de Pandora. Né, e começou a surgir mais dentro. Então é complexidade. Geralmente é bom ficar de fora do mercado quando acontece a caixa de Pandora. Continuidade, né? Esse aqui é o padrão de continuidade. Ó. Tem um box. O ideal é não ter sombra, tá? Aqui tem uma sombra que não ficou tão bom, mas o ideal é não ter sombra. Pode ser uma pouquinha sombra e aí o outro box tem uma sombra bem grande, aí fica mais interessante ainda. É o padrão de continuidade. Geralmente ele serve apenas para a gente estar lendo o gráfico. A gente não abre operações nele. Por exemplo, comprou aqui no bull de ignição. Seu stop está aqui. Quando surge o padrão de continuidade, você traz seu stop daqui para baixo do padrão. Pronto, protegeu sua operação. Principalmente para isso que usamos o padrão de continuidade. Se trabalha com força, saldo de agressão e volume, o padrão de continuidade se torna um excelente padrão de entrada em operações. Falha de continuidade seria o que? O padrão de continuidade e vem um box contra, né? Porque o padrão de continuidade tem que ter box a favor após ele, pelo menos um. Agora,
a falha de continuidade, eu tenho o padrão de continuidade e um box contra. E aí então vira falha de continuidade. Essa de compra, essa de venda. Geralmente, né, ele forma regiões de topo, regiões de fundo. Também não é um sinal para nós estarmos operando entradas nele, mas sim para a gente estar entendendo que a partir deles podem, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma correção de 4 box, onde eu tive aqui, primeiramente, uma falha de rompimento de 3 box, com uma falha de continuidade e uma correção de 4 box, porque eu estou vindo lá de baixo, lá de cima, perdão, né? Então aqui eu tenho uma excelente entrada. O stop aqui. Posso ter pego só essa pernada, como posso ter tentado pegar muito mais pontos. Aí tudo vai do seu gerenciamento. Beleza? Falha de continuidade. Martelo. O martelo é um padrão assim que tem que ter volume também, tem que ter saldo de agressão, acho que para trabalhar ele, mas é um delimitador de topo e fundo. Então, de repente você está trabalhando aqui, ó, apareceu um martelo, outro martelo mais alto aqui, de repente, se surgir um sinal de compra, dá para você aproveitar muito bem as operações a favor. E a mesma coisa se fosse para baixo, né? Daria para você estar aproveitando. Então é mais um padrão de delimitação de um topo de fundo do que propriamente dito, né, um padrão de entrada, mas dá para entrar também sim nos martelos. E aí, esses são padrões de continuidade e decisão, padrões de falhas, né? Falha de rompimento de 2 box. Vamos lá na compra. Preço caído. Falha de rompimento. Foi embora. Na compra e na venda. Olha aí que beleza. Falha de rompimento de 2 box na venda. Agora vamos aqui para o falha de rompimento de 3 box na compra e falha de rompimento de 3 box na venda, né? Temos duas aqui, ó. Primeira formação de topo, falha de rompimento de 3 box. Confirmação do topo, falha de rompimento de 3 box. Vendeu. Pôde aproveitar aí. Boa operação. Então, esses aqui são padrões de Renko, onde nós podemos o quê? Analisando price action com eles. Trabalhando price action com Renko. Então, dá sim para trabalhar price action com Renko. E para mostrar, então, vamos um pouquinho lá para o gráfico. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, então, de price action, elementos, né? Os indicadores de price action, trabalhando os padrões de box. Então, vamos lá para o gráfico. Então, antes de estar continuando aqui, peço para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com quem você conhece que está interessado em Renko e price action. Se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sino das notificações, segue a gente também lá no Instagram, lá na minha conta do Instagram, tem um link aí no banner aqui do canal, ou qualquer coisa sempre eu deixo também na descrição aqui dos vídeos, tá? Tem o meu canal também, tem meu grupo do Telegram aberto, o link também fica na descrição, beleza? Se tá gostando aí do material, dá essa força aí pra gente. Então vamos lá, vamos continuando aí. Deixa eu sair daqui, vamos falar um pouquinho então, mostrar pra vocês, né? A questão dos indicadores de price action e os padrões de box. Por exemplo, aqui, ó. Vou até usar então a ferramenta aqui, ó. Então, as ferramentas que nós temos da nossa plataforma, né? Por exemplo, aqui, a gente começaria com esse canalzinho, né? A gente começaria com esse canal, por exemplo. Então, esse canal não tá, né? Ó, a melhor coisa, né? Mais bem desenhadinho, enfim, tá rompendo. Mas o que esse canal mostra? Opa, o que esse canal mostra para nós, né? Vamos lá. Beleza. O que esse canal tá mostrando aqui para nós? Olha aqui, ó. Eu já tive, primeiramente ali embaixo, ó, se a gente olhar, a gente tem um mini ombro, cabeça, ombro, um micro ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Opa.
Agora tem que trocar para o amarelo. Ó, aqui eu tenho, então, um ombro, cabeça, ombro. Um ombro, cabeça, ombro aqui. Correção de 3 boxes aqui. Uma correção de 3 boxes. E quanto que tem até o topo do canal? Tem 300 pontos, ó. Então, só pelo elemento, né, só pela leitura do price action, de elementos aqui de indicadores, e o próprio price action em si, né? Eu tenho aqui, além de ser um ombro, cabeça, ombro, se eu também prestar atenção, é um fundo duplo mais alto. Né? Então, tem várias coisas aqui que eu não preciso do indicador para me dizer que aqui tem uma boa compra. Por exemplo, aqui, ó, também surgiu uma boa compra, principalmente por quê? Porque mudou a inclinação, ó. Então, essa correção de 4 boxes, por exemplo, ó, eu tenho uma compra aqui, qual tá pro topo do canal. Quantos pontos tem aí? 280. Aqui eu tive 300, aqui 280. Interessante, né? É claro, quanto mais o canal vai se expandindo, né? Mais ele vai ficando lateral, mais ele vai perdendo. Né? É claro, nem sempre vamos conseguir desenhar os canais bonitinho, né? Como a gente gostaria, mas a gente pode pegar a ferramenta aqui. E aí a gente vai desenhando os canais. Olha aqui, é um triângulo em expansão, ó. Se a gente prestar atenção aqui, isso aqui é um triângulo em expansão, ó. Um triângulo em expansão, como é interessante de se trabalhar. Foi abrindo aí. E o preço tentando ir buscar, não conseguiu buscar o topo do triângulo, rompeu pro outro lado. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Cunhas. Ó, interessante aqui, antes, ó, um canal aqui que a gente tem, né? Eu falei do canal mais, por assim dizer, inclinado. E aqui eu tenho um canal nem tão inclinado assim, já um tanto mais lateral, né? Então, olha só aqui, ó, falha de rompimento de 2 boxes. Olha essa pernada aqui bacana, 450 pontos. E olha só como é que o mercado repetiu falhas aqui, ó. Mais uma vez, falha de rompimento de 2 boxes, 350 pontos. Depois mais uma falha de rompimento de 3 boxes, mais 230 pontos. Então, só usando um padrão de box aqui, um padrão de formação de box do Renko, a gente teve aí, né, dentro de um canal, boas operações. Né? Para venda, a gente teve aqui, ó, uma falha de rompimento de 2 boxes. Na lateralidade, né, double bear, bear, bull, double bull não é muito interessante de estar usando. Agora vamos mostrar um pouquinho, então, do que eu tanto gosto, né, de topos e fundos duplos, né. Eu gosto muito de topos e fundos duplos, principalmente quando acontece assim. Aqui eu já tenho um microfundo duplo, ele rompeu, tá? Então, por exemplo, aqui eu já não entraria vendido. Eu não venderia aqui, porque ele rompeu esse microfundo duplo. Eu não gosto de entrar em posições onde eu tive algum tipo de rompimento. Porém, olha só, o que o preço fez depois aqui, ó. Aqui não. Então, ó, dentro de um fundo duplo, eu tenho um microfundo duplo, onde eu tenho uma excelente operação. Onde, querendo ou não, se eu olhar aqui dentro, eu tenho uma espécie de um W complexo aqui sendo feito. Então, fundo duplo mais baixo com microfundo duplo, mais alto, perdão. Excelentes operações para compra. Excelentes. E aí começa a questão, né? Vamos procurar aqui os topos duplos, né? Mostrar os topos duplos. Vamos ver aqui. Aqui começa a aparecer. E aqui teve um topo duplo com uma entrada que eu gosto muito. Bem, na verdade, duas entradas para mim assim, são muito interessantes de fazer. Quando a gente vê
a fraqueza do movimento. Ó, é um topo duplo. Eu tenho aqui uma falha de rompimento de 2 boxes e eu tenho um bear de ignição. Eu gosto muito de entrar nessas falhas de rompimento de 2 boxes, eu procuro muito operações aqui, mas esse bear aqui ele me mostra que pode-se ter um movimento de maior amplitude, ou seja, eu posso estar vindo para cá, ó, fechar esse pequeno ciclo de mercado. Então, ó, ciclo de mercado, lateralidade, fechou o ciclo de mercado. Esse pequeno ciclozinho que foi feito, né? É claro, temos ciclos minúsculos, micros e ciclos macros de mercado. Mas olha onde que o preço parou antes de romper, né? Olha como é que o preço parou aqui nessa região. Também bem interessante. Então, quando eu entro numa operação dessa e logo depois eu tenho um bear, geralmente eu tiro meu stop daqui, venho para cima do bear e eu consigo surfar maiores posições dentro dessa entrada, né? Que geralmente ela viria até aqui, o meu alvo, né? Seria o fundo anterior, seria a região de fundos anteriores. Eu busco aí, então, pegar um pouco mais de pontuação, né? Então, assim, gosto muito mesmo de fundos e topos duplos. Ensino demais para meus alunos isso. Também ocos e ocóis, se a gente olhar aí dentro, né, geralmente num oco e no ocói, né, sempre vai ter o fundo e o topo duplo. Nem sempre vai ter o oco e ocói no fundo duplo e no topo duplo. Mas aqui, ó, novamente, ó, também um oco. Então tivemos um ocói lá atrás, onde eu estava mostrando, e aí também mostramos os fundos duplos, e aqui um oco, né? Bem interessante também para ver, ó. Esse oco também apontou nada ali, né? Pro fundo, bem bacana mesmo do fechamento desse pequeno ciclo de mercado, né? E suportes e resistências, né? Regiões de suporte e resistência. Vamos lá, vamos mostrar então como que eu trabalho essa questão do suporte e resistência, né? Eu faço isso aqui, ó, com os alunos. Eu gosto de pegar uma região onde eu tenho um fundo maioritário e um fundo minoritário para chamar de região de suporte e resistência. Aqui, vamos estender ela mais aqui. Posição até o dia 31. Aqui. Beleza. Vamos olhar aí para frente, ver se serviu de suporte ou depois, quem sabe, de resistência. Ó. Aqui ela começou a se tornar resistência. Olha aí, ó. Virou resistência. Vamos lá para frente. Vamos ver. Subiu, rompeu, virou suporte. Olha aí, ó, suportaço. E uma regiãozinha qualquer que eu tracei lá no gráfico para mostrar para vocês como que é válido isso. Olha só que bacana aqui, né? Essa falha de rompimento de 3 boxes aqui. 400 pontos de trade aí. Olha como foi difícil romper ela. E isso que ela já tinha sido rompida, ou seja, já tinha se tornado região de resistência. Aí voltou a ser rompida, voltou a se tornar região de suporte. Tá aí, ó. Servindo como uma região de suporte. Depois rompida novamente. Opa. E agora próximo aí da onde nós estávamos. Da onde a gente está, né? Bem na verdade. Vamos ver. Então eu não trouxe até onde nós estávamos, né? O preço. Então para vocês verem, né, pessoal, como que uma pequena região que eu tracei lá atrás do gráfico, né, pôde servir por tanto tempo ali, mostrando, né, o quanto que o preço opa, perdão, o quanto que o preço respeita elas, né? Tá aqui, beleza, pronto, apagado. Então, no Renko, o price action ele pode ser visto tranquilamente, assim como a gente vê, né, no mercado em si de candle, com os candles, né? Então dá para sim ler price action com Renko tranquilamente. Eu uso todos os dias, meus alunos usam todos os dias. Olha aqui, ó, que beleza aqui, ó. Isso aqui foi ontem, dia 23, ó.
essa operação aqui, ó, às 10h55 da manhã, ó, ela chegou a romper, eu acho que a máxima aqui, vamos ver, máxima 115, 110, vamos ver aqui, 115, 110, não rompeu, né? Então, topo duplo, verdadeiro, né? De mesma região, falha de rompimento de 3 box, e só nessa primeira movimentação aqui foram 760 pontos de queda, né? Então, para vocês verem, né? Simplesmente com price action aqui, olhando, analisando, com elementos, com indicadores de price action, né? É possível sim a gente estar operando o gráfico a favor do Renko. Beleza? Peço novamente aí, então, se gostou do vídeo, dá um like. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que quer e com quem você acha que quem está precisando, né, aprender sobre price action no Renko e entender um pouco mais. Quem sabe aqui os vídeos do canal pode estar ajudando. Beleza? Esse vídeo então foi price action com Renko. Espero que tenha agradado a todos. No mais aí, obrigado sempre pela audiência e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!